Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Essa é a nossa torcida permanente, porque estando tudo bem com vocês, eu posso continuar a contar com a ajuda de vocês na visão prevencionista do próximo acidente que está para acontecer. Não é isso? Eu sou o professor Nilson Luiz, você sabe, e você sabe também que nós trabalhamos a formação do aeronauta brasileiro pautado nos parâmetros da segurança de voo, a segurança de voo efetiva, aquela comprometida em reduzir o número de acidentes aeronáuticos, não é isso? Onde é que você está aqui no canal? Você está na série Investigação de Acidentes Aeronáuticos, tratando das falhas de componentes do motor a reação. Hoje, especificamente, nós vamos falar da temperatura do motor lá na ocasião do impacto. Houve um acidente, quais eram as características de temperatura do motor no momento do impacto. Esse é o nosso assunto de hoje. Mas, antes de falar disso, da temperatura do motor no impacto, eu preciso convidar você a conhecer o canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Esse aí? Canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Você vai lá no YouTube, você digita lá professor Nilson Luiz, tem lá o canal Professor Nilson Luiz Segurança de Voo, não é isso? Você vai me encontrar lá, né? Lá que a gente trabalha a formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo. E lá você vai curtir, compartilhar e comentar, né? Quando você curtir, você vai me ajudar lá dentro do YouTube para esse vídeo ser mais sugerido, né? Quando você compartilhar, você vai fazer com que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e mais pessoas nos ajudem na visão prevencionista do próximo acidente que está para acontecer. Não é isso? E quando você comenta, você faz o quê? Poxa, você me ajuda, porque você me envia um feedback, você me mostra como você está recebendo o meu trabalho. E aí eu posso melhorar em função de alguma demanda que você percebeu aí do outro lado da tela. Tá certo? E caso você esteja me acompanhando, mas não é pelo YouTube, é pelo Instagram, pelo Twitter, que agora se chama X, pelo LinkedIn, pelo Getter, ou ainda pelo TikTok. O que a gente pede para você? A gente pede que você continue assistindo, né? Continue deixando seu like nessa plataforma que você está aí. Entretanto, a gente pede também que você conheça o canal no YouTube. Por quê? Porque se você acompanhar pelo YouTube, você vai acompanhar on time, ou seja, no momento que o vídeo é colocado na internet para você, tá certo? É imediato. Tranquilo? Então vamos falar aí da temperatura do motor no impacto, tá certo? Em aeronaves analógicas, vamos lá para o avião de reloginho, tá? Quando o avião de reloginho caía, que batia no chão lá, ou no mar, muitas das vezes acontecia o quê? Você tinha os reloginhos travados naquelas medições, né? Então a gente conseguia, numa movimentação inicial, fazer a leitura, estava tanto de velocidade, né? Estava tanto de temperatura de motor, né? Então eu podia conseguir lá o EGT, o TIT, né? Então, era mais fácil. Então, era possível, muitas das vezes, identificar as temperaturas que estavam ali em execução no momento do impacto. Entretanto, né, hoje em dia as aeronaves são o quê? São digitais, né? Tem uma lógica digital. Nesse caso, será improvável identificar os valores dessas temperaturas durante a ação inicial. Dessa maneira, aumentam as importâncias tanto da preservação do sítio da ocorrência, quanto das evidências contidas nos destroços. Então, eu convido você a assistir o vídeo Investigação de Acidentes Aeronáuticos, Preservação do Sítio da Ocorrência, para você ter o complemento desse entendimento, dessa importância de preservar o sítio da ocorrência aeronáutica, né? E aí eu aproveito mais uma vez, como eu fiz no outro vídeo lá, né, para agradecer meus amigos da segurança pública, porque todas as vezes que eu tive que fazer uma ação inicial, né? Toda vez que a gente tem que ir lá, tem que preservar o sítio de ocorrência, muitas vezes é longe, né? O colega da segurança pública, o policial militar, o policial civil, o perito, o bombeiro, ele liga para a gente e a primeira coisa que a gente pede, por favor, amigão, isola a área, não deixa ninguém mexer no avião. Isso é de extrema importância para o quê? Para a gente conseguir manter as evidências. Tem evidências voláteis, não tem jeito, mas tem as evidências não voláteis, tá certo? Se houve fogo ainda em voo ou após o impacto, a necessidade de avaliação para identificação estimada
dos valores excedidos das temperaturas do motor. As técnicas de avaliação se utilizam das transformações chamadas fusão e adesão. Então, eu vou usar o tempo todo agora aqui essas duas definições que vêm lá da engenharia metalúrgica, tá bom? Só que a gente usa muito aqui no campo da investigação de acidentes aeronáuticos. Então, toda vez que eu falar de fusão, de adesão, de material mole, de material duro, eu estou falando no âmbito da engenharia metalúrgica, beleza? Então, vamos tratar primeiro da fusão. A fusão tem as seguintes características, tá? Você tem lá metal derretido sendo fundido a outro metal quase derretido, um pouco desestabilizado, mas ainda não derretido, né? Ele está tão quente, né, do que o metal derretido ou, né, até mais quente. Então, repetindo, metal derretido sendo fundido a outro metal quase derretido. Então, a gente chama aqui de uma união quente para quente, tá certo? A fusão é semelhante à soldagem. Lembra da soldagem, quando eu falei da soldagem? Você lembra? Tem até o vídeo, né? Segurança na execução de processo de soldagem. Assiste lá esse vídeo, deixa lá os comentários para mim também, é isso? Lá na soldagem você gera uma poça de fusão, você introduz um material de enchimento e vai caminhando com essa poça, unindo esses dois metais. Aqui a coisa acontece numa pancada só, lá no momento do impacto, né? Então, a gente diz que é semelhante à soldagem o resultado, mas o processo é um pouco diferente, tá certo? Na fusão ocorre a formação da superfície provavelmente macia. Forma-se uma superfície, né, provavelmente macia. Macia, vou colocar aqui para vocês entre aspas, né, dentro da realidade que eu já alertei a vocês da engenharia metalúrgica, tá certo? Nada aqui é macio, tudo aqui é duro, mas é macio no sentido da engenharia metalúrgica, beleza? O resultado da fusão não é removível com instrumento cortante ou pontiagudo. Então, se você tentar cortar, tentar raspar, você não vai remover esse material promovido pela fusão, beleza? Se a superfície formada por fusão for áspera, você vai ter indícios de resfriamento do motor no momento do impacto. Então, já tem aí uma cara de algo pode ter acontecido. No impacto, o motor passou a se resfriar, beleza? Então, essa é a fusão. Isso aqui é muito simples, tá? Na engenharia metalúrgica você tem muito para falar disso. Aqui é só o suficiente para a gente poder falar da investigação no motor, tá certo? E a adesão? Ora, a adesão tem as seguintes características. Metal derretido aderido a uma superfície não derretida, ou seja, mais fria que o metal fundido. Então, a gente chama de quente para frio. Então, alguém quente que, entre aspas, colou com alguém frio. Então, quente para frio. A adesão gera uma superfície áspera com a estrutura globular. Então, você tem uma estrutura, o resultado, ele é formado por glóbulos. Você só vai ver isso em laboratório, claro, né? O resultado da adesão pode ser fracionado com instrumento de corte, de acordo com o tipo de instrumento de corte mecânico que você esteja usando, né? Você pode ter também a união, né, de fusão com adesão, porque a fusão ela pode ocorrer sob a adesão, ou seja, por baixo da adesão. Isso é mais complexo, a gente tem que ver lá mais fundamentos da energia, da engenharia metalúrgica, que não é o caso a gente aprofundar tanto aqui. Eu só preciso que você entenda a diferença de fusão e adesão, e a partir daí entender que quando você perceber, houve fusão, houve adesão, eu posso ter uma estimada da temperatura ou da TIT, ou da EGT, de acordo do ponto que eu estou avaliando ali, né, no momento do impacto, beleza? Uma comissão de investigação de ocorrência aeronáutica executa pesquisas minuciosas quanto à presença de fusão ou adesão nos seguintes itens, né, lá durante a investigação. Alinhadores internos da câmara de combustão, alinhadores de transição, palhetas da turbina, interior do cone de escapamento, barras de borrifação do afterburning, porta-chamas e pares térmicos. Tudo isso é avaliado, né, para a gente entender se houve fusão ou se houve adesão. E volto a dizer, a gente poder ter uma estimada do valor de temperatura que excedeu lá em determinado ponto no motor que a gente está investigando, beleza? A identificação do material com sua respectiva origem, geralmente só é alcançada
através de análise de laboratório, como eu já tinha citado para você. Independente da formação de fusão ou de adesão, os depósitos desses tipos de material podem ocorrer por razões conhecidas. Vamos citar aqui algumas. Velocidade do motor no momento da parada, tipo e ou natureza da falha do motor, temperatura do motor, indicada lá no PFD, no momento da pane/impacto, gravidade dos danos do compressor, tipo de terreno com o qual a aeronave se colidiu. Então, tudo isso é importante quando a gente executa uma investigação de motor-reação, certo? A maioria das prováveis evidências poderão ser identificadas na ocasião da análise criteriosa das razões de falhas do compressor no instante do impacto. Então, a falha de compressor, que nós já citamos aí, nós tivemos o conjunto falha de compressor, é importantíssimo para a gente poder entender, a partir das investigações no compressor, poder ter uma noção do valor que se ultrapassou de temperatura em determinado ponto do motor. Beleza? Segue alguma dessas possíveis razões, das falhas do compressor. Pouca fusão ou adesão, a gente chama de acumulação fria. Se houver apenas fusão, há indícios de falha no momento do impacto. Estou falando do compressor, tá bom? Dependendo, então, da parada brusca ou de desaceleração. Então, se você já sabe se tem falha no momento do impacto, então você vai ter uma parada brusca ou uma desaceleração continuada. Havendo padrões de sombra, marcas de sombra, há indícios de aquecimento incompleto, assim como identificação de depósitos metálicos localizados. Então, vejam como é importante a gente ter e utilizar dessas ferramentas de identificação das temperaturas. Com a aeronave digital, como é hoje em dia, você não tem mais um reloginho para você olhar, travou em quanto? Você não tem. Então, você investiga se houve fusão ou adesão em determinadas áreas lá do motor a reação, e com isso você pode ter uma estimada do que extrapolou de temperatura. E muito desses indícios que pode se tornar evidência lá na frente, elas são identificadas no momento de quê? Onde você identifica as falhas do compressor. Então, por isso que a gente bateu tanto nessa tecla, Nós falamos das falhas do compressor, das falhas da turbina, das falhas dos rolamentos, falamos daí também das falhas da seção de escapamento, que foi o vídeo anterior, e hoje nós estamos falando das temperaturas que o motor tinha, TT, GT, por aí vai, no momento do impacto, tá certo? Temperaturas na ocasião do impacto. Esse é o vídeo de hoje. Investigação de acidentes aeronáuticos, falha de componentes do motor a reação, temperaturas do motor no momento do impacto. É o vídeo de hoje. Tá certo? Ficou com alguma dúvida? Volta o vídeo. Dúvidas persistentes? Entre em contato comigo lá nos comentários, De qualquer maneira, digita um comentário para mim. Diz o que você está achando da nossa série. Eu preciso entender de que maneira você está recebendo o nosso conteúdo. Tá certo? Bons estudos, fique com Deus, continue contando comigo. Não esquece aí, do like ao término do vídeo, tá certo? Grande abraço, até o nosso próximo encontro.